ver. Este mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para um dia de reflexão. Bom dia, boa tarde, boa noite. Já não desisto há tanto tempo. Bem-vindos a mais um dia de reflexão. Não sei porque é que o genérico começou a meio, mas eu depois, enfim. Tu estiveste a brincar com ele antes. É isso. Pronto, obrigado. Maria Descaja, bem-vinda ao podcast. Tenho aqui comigo também Zé Pedro Silva e João Maria Joné, e um horário demasiado cedo, mas nós continuamos, e bem, a cumprir as ordens deste podcast. Como é que estão, meus amigos, apesar de ser cedíssimo nesta terra? Não respondo, nessa terra Cuidado. Nessa terra é a mesma hora que nesta, porque tu só estás em Espinho e é o mesmo fuso do que Lisboa. Olha, primeiro não sei bem o que é que estás a dizer onde é que eu estou. Ui, agora vais Então, ter pessoas à perna em Espinho. Sim. Vai, mas é relativamente público, porque o homem piores. tem posto no Twitter. Mas posso não ser eu. Eu, moderador, pode não ser o mesmo do eu, jornalista. Pois é. Nunca te Pronto, esqueças. então olha. Estás a investigar a Operação Vortex. Sim, mandaram-me especialmente para aqui. Não havia ninguém. Disseram mesmo. Um dos melhores jornalistas para investigar esta operação é José Paiva Capucho. Vou mandar-te para aí. O próximo cerejo é José Paiva. Exato, no topo da bola. Bem, vamos então aqui ao nosso café, porque há coisas mais importantes e vocês têm todos cara de quem quer imenso falar sobre este tema, porque é importantíssimo. Que é uma coisa, pelo menos eu passei, não é? Os estágios, quer dizer, a notícia agora é que todos os estágios vão ser renumerados e até se fala de um valor de 950 euros que, por exemplo, na minha altura era mais ou menos irrealista. Quer dizer, havia esse teto, mas nunca recebi esses valores, o que é... Se calhar voltava agora para os estágios, podia ser bom. Mas, Zé Pedro Silva, isto para um café bem cheio de coroas para quem está a começar. Gostas desta medida do governo? Achas que pode não ser assim tão boa? Porque é que achaste que este poderia ser um bom café para começar o nosso dia de reflexão? Eu não achei que seria um bom café, eu achei que seria o café possível. Até porque, como muitas vezes neste governo, eu estou a ouvir o meu eco, portanto alguém está aí com... faça favor de baixar o som do seu televisor, se achou? Mas, grosso modo, como muitas vezes neste executivo, lançam-se umas ideias e depois temos que esperar para ver, porque isto é assim uma espécie de política de parangona, ou então de barro à parede. Foi assim, recordamos-nos, por exemplo, com o tabaco, em que sai assim um conjunto de ideias malucas sobre o tabaco, que já estavam a ser dadas como adquiridas, mas depois foi-se a ver e não é bem assim, é aproximado, mas não é bem assim, já se vende nas bombas, já se vende coisa, pronto. E isto foi um pouco semelhante, foi, isto agora os estagiários todos têm que receber 950 paus, pronto, isto, barra à parede, agora vamos ver se colou, se não colou, se colou metade. Portanto, mas eu quero saber se tu concordas com a medida ou não. Filho, repara, eu vou-te dizer, eu acho que não tarda, quer dizer, eu pergunto-me se, entre outras coisas, se também vamos ter que passar a respeitar, do ponto de vista, enfim, do humanismo, os estagiários, eu pergunto-me se vamos ter que ir buscar os nossos próprios cafés, eu pergunto-me uma série de coisas, porque de facto o estagiário... exatamente, não, quer dizer, era o que faltava, não é? Não sei se o governo vai dizer assim... Não, é isso mesmo que tu ouviste. E mais a sério, tenho-te a dizer que não é uma questão de concordar ou discordar, ou seja, mais a sério é a questão de... Isto envolve uma série, a questão das ordens, a questão dos estágios obrigatórios, envolve uma série de questões. Eu acho é que, por isso é que eu digo que o governo tira barros à parede, eu quando vi a notícia, assim, dita de forma panorâmica, como foi a do tabaco, assim, bomba, eu olho e digo, está aqui muita gente que, estando às portas da reforma, se calhar adorava ser
se calhar adorava entrar num estágio, porque o estágio até parece ter umas boas condições. Condições essas que algumas ordens já vieram dizer, como é evidente, que são impraticáveis. As ordens dizem isso e o que é que diz? Uma certa política diz logo, pois, tu queres é explorar. E depois as ordens explicam, de certa forma, que, bom, isto parece que é tudo um conjunto de ladrões e de gatunos e exploradores, mas há aqui profissionais liberais que levam às costas, enfim, empresas, escritórios, seja o que for, sozinhos e que não têm essa capacidade, se for imposta, e, portanto, fazem uma coisa muito simples, que é, não podem ter estágios no seu escritório. Portanto, é Olha, uma questão mais não te complexa, é querendo uma questão mais interromper, complexa. deixa Mas pode, ver, guarda o que vais dizer, que é só para gerar um bocadinho de discussão, porque mas eu já Maria terminei também, Escaja, sim. podes ligar o teu som. Isto para te perguntar se, vamos lá ver, eu consigo antever um bocadinho o que tu pensas sobre este assunto. Ou não, poderás surpreender-me. Mas também achas que isto pode ser um problema maior daqui para a frente ou é a solução para... Aliás, vou usar a palavra outra vez, para um problema antigo, que é a questão do estágio, não é? Muita gente passou por estágios não remunerados e a trabalhar muito e tal, já se sabe, não deverá ser uma realidade tipicamente portuguesa, mas pronto, é uma realidade a qual todos nós conhecemos e bem. Eu sou a favor da remuneração dos estágios, sou contra estágios não remunerados. O Sr. Pedro Silva já se está a rir, que é achar que eu quero acabar com todas as empresas que Deus pôs na terra. Ahm, qual é que era a pergunta exatamente? Essa, acho que isto Se é uma achas que isto pode ser um problema daqui para a frente ou a solução para um problema antigo? Epá, isto é é uma um jogo de solução para um palavras problema brilhante, antigo. devo Isto é dizer, uma solução para um enfim, problema mas... antigo. Acho que isto da mão de obra gratuita tem que acabar e já devia ter acabado há muito tempo e não é explorar pessoas que o país anda para a frente. Mas as pessoas não estão em idade de serem exploradas. Eu lembro-me bem, fui explorado. Aliás, eu lembro-me que o meu primeiro estágio que eu fiz, tive que pagar eu o seguro. De vida, lá o que Olha, era. Nem foi a ninguém, faculdade. ninguém Tudo. está em idade de ser explorado. Não devia haver nenhum ser humano a ser explorado. Logo, sou a favor que se pague os estágios. Já sou há muito tempo e finalmente uma medida deste governo com a qual eu concordo. Mas provavelmente vão voltar atrás, vão mudar isto tudo e vai continuar tudo na mesma e eu vou ficar mais uma vez desiludida com esta maioria absoluta do PS. Portanto, vai ser um filme que tu já viste algumas vezes. Oh, tantas, está sempre a dar, é que eles estão sempre a repetir, sabes? Certo, e não dos bons. Não. João Maria Joné, que desta vez voltou aos Estados Unidos, como dá para ver pela sua imagem de apoio a Biden e a Kamala Harris. Tu aí de Deixa-me só longe. fazer uma pergunta. Vocês já tinham Diz, faz. reparado que a cama do Joné tem cascóis de clubes de futebol pendurados? Yes. Eu nunca tinha reparado nisto. Eu não Sporting. depreendi logo que ele estaria na cama, mas Não se nota que é uma estrutura de cama. aprecio a tua perspicácia. Temos. Tem vários, Eu de também, facto. eu também Temos não sabia. Arsenal, Ajax, Atlético Clube Portugal, Barcelona, Sporting. Todos os estágios não remunerados que o Vocês, Joné fez nos clubes de vocês só futebol. não perceberam, vocês só não perceberam que aquilo é uma cama porque não conhecem bem o catálogo do IKEA, é o que eu vos digo, que eu até sei qual é o modelo. Estás-te a tentar safar. Mas olha, mas eu acho que a Cama do Joné parece aquele restaurante o Stop do bairro em Campo de Ourique. Vocês sabem que estava cheio Pois de cascóis. é! Foi o que me fez lembrar agora. Saudades Pronto. do bairro, revolta E nunca se sabe. Bom, apesar de eu adorar o tema Cama do Joné, queria saber o que é que ele acha sobre esta cama que o governo está a fazer aos jovens. É uma boa cama ou uma má cama? Só para dizer mais uma coisa sobre a parte de trás aqui do meu setup, como se diz agora, é que ali, estão a ver? É um autocolante do Sim. Marcelo de 89. Portanto, não me podes dizer que eu estou nos Estados Unidos assim à balda. Pronto, mas também não se vê. E para quem não vê, fica mais complicado. Obrigado pela sua explicação. Quando for a tua casa, já nem vou-te levar no autocolante do Bloco de Esquerda e vou esconder aí, assim, simuladamente. Tipo, 3 autocolantes do PGP na sala, portanto, acho que estás à vontade. Retomemos o tema, por favor, amigos. Foquem-se. É que o tema é tão desinteressante. Opa, olha, azar, mas fala nele à mesma.
Mas É desinteressante porque tu já ganhas bem, é desinteressante porque se tu fosses Pois. estagiário também te queixavas. Burguês. eu felizmente nunca fui estagiário, sempre ganhei acima da minha geração, porque sou um político e um malandro. Mas o que é que eu tenho a dizer? Acho bem, acho que num país com a economia paralela que nós temos e com a quantidade de empresas insustentáveis que nós temos, hum, é preciso aumentar. Infelizmente, enquanto liberal, tenho imensa pena que assim seja, mas é um país em que é preciso aumentar a média salarial por decreto, porque é o país da pequena trafolhice fiscal, em que a pessoa ganha sempre o salário mínimo e o resto por fora. O salário mínimo através da sua unipessoal e depois o resto um, anda ali a fazer truques com o IRC e com o IVA, porque é um país com um sistema fiscal, e isso também é culpa, não é só dos empresários e das pessoas que estão a fazer negócios, naturalmente, também é de culpa de um sistema fiscal, e vou usar uma palavra complicada logo de manhã, draconiano. Um, e, e enquanto assim for, enquanto for excessivamente complexo e opressivo para as pessoas, é normal que elas fujam. Portanto, eu gosto sempre destas medidas, como o aumento do salário mínimo, os estágios com remuneração obrigatória e boa quer dizer, dá para alugar um quarto para 4 pessoas em Lisboa, mas pronto, melhor que nada, digamos. Um, e um quarto para 4 pessoas. Não sei se vocês viram no outro dia, mas eu vi um anúncio giro que era um quarto com 4 camas e tu pagavas 300 € para dormir lá com outras 3 pessoas. Ah, e era em Arroios. Promoção ao poliamor. Eu não sei o que é que te deu vontade de rir nesta frase, José Paiva. Eu sou uma pessoa do humor negro, sabes? Gosto muito, aliás, todo preto. Não, já Paiva, dependendo das pessoas, até se podia pagar para lá ficar. Quanto mais, eu acho que esse é que é o ponto, não é? Acho que há muita gente a pagar. Pronto. Eu conheço uma pessoa que toda a gente neste podcast pagaria os 300 €. Não vou dizer mais. Epá, vá lá, vá lá. O nível são 8,50. Vamos, vá lá. O Vá. que é que se passa aqui? Ora Nada. bem, o que é que eu estava a dizer? Já me perdi. Estavas a Estás a falar Mas, no quarto com as 3 pessoas. Portanto, acho bem que estas medidas aconteçam, acho bem que se suba a base salarial das pessoas. Gostava que fosse acompanhada de uma simplificação do sistema fiscal para as pessoas, porque tem que subir a base, porque existe esta cultura, porque o sistema fiscal não é simples. E como a Maria Escaja, a recente empresária de PME, já percebeu, apesar de ser do Bloco de Esquerda, há muito imposto estúpido por Acho aí. que não sou uma PME. És uma pequena. ainda, Somos 3 sócias. ainda Não, não és uma não é uma PME. pequena empresa. É uma peque é porque é pequena, Não, não é é micro, micro. é É uma micro. É só nano, o quê? é É uma, só o quê? é uma nano mini micro. Nano, Pequena, micro, mini. nano mini Mas micro. isso é por enquanto, Eu tenho as maiores. Aliás, se vocês pudessem ir sem bolsa, eu comprava umas ações. Eu tenho as maiores expectativas sobre essa empresa, digo já. Mas isso é por interesse. Então investe. Se estás com essa conversa, podes investir Elas, Pois, também. também acho. elas, não, Assuma que elas isso, és não abrem. homem. Não, elas não Ainda abrem o não, ainda capital. não, ainda não estamos aí, ainda não estamos aí, mas espera que serás Se o primeiro abrirem, a se abrirem o explicar. capital, se abrirem o capital, eu entro. Vais logo meter dinheiro na minha empresa. Obrigada pela Deve ser, confiança. deve. Mas deixa-me só dizer Mas uma coisa, só para eu não ficar é com mau isso. aspecto. Já Muito terminaste, Johnny? rapidamente. Sim, Pronto. era isso. É só para não ficar mau aspecto aqui para a minha pessoa, porque eu não digo que não sou favorável, nem para mais ou menos, à remuneração dos estágios, e eu acho sim que o trabalho, qualquer ele que seja, tem que ser remunerado. Aqui o meu ponto é quando andamos sempre nestas conversas das obrigatoriedade. Isso é que para mim me faz confusão, porque eu acho sempre que os governos, o Estado, é melhor dizer o Estado, tem o poder de influenciar
nunca obrigando, mas tem o poder de influenciar positivamente o mercado, seja ele qual for, neste caso, o trabalho. E há várias formas de o fazer, quer dizer, eu acho que as empresas, olha, o João Neto estava agora a falar das questões fiscais, seja neste caso para os singulares, seja para as pessoas coletivas. As pessoas coletivas chegam aos finais dos anos e tudo isso e andam a correr à procura de coisas para baixar o IRC, despesas, etc e tal. Antigamente, agora mudou um pouco porque os carros têm a tributação autónoma, mas antigamente, em novembro e dezembro, vendiam-se carros em barda. Porquê? Porque as empresas tinham muitos lucros, então iam todos trocar de carro para baixar o imposto. E há várias estratégias destas. E, portanto, se os governos pensassem mais em influenciar por esta via, ou seja, quem contrata, pessoas mais jovens, paga melhor, os estágios, tudo isso, acaba por ter uma série de benefícios palpáveis. Não é aquelas coisas que as empresas têm mais trabalho do que aquilo que vão ganhar, mas coisas palpáveis. Se isso acontecesse, não há dúvida nenhuma que as empresas que podiam iam buscar esses incentivos e, portanto, remunerar bem, fosse estágio, fosse o que fosse, e aquelas que não podem, porque azar, e é isso que muitas vezes os políticos têm dificuldade, porque percebem zero da vida real, nunca tiveram uma empresa, nunca contrataram uma pessoa na vida, não fazem ideia o que é gerir uma empresa ou gerir o que quer que seja, mas quem não pode, não é penalizado por isso. E eu acho que este é que devia ser o caminho, mas estes senhores gostam sempre de obrigar. Enfim, cada um sabe de si, não é? Bom, e eu vou obrigar estes três paineleiros aqui a falar de outro tema divertidíssimo, que é esta. Exato, sim, vamos despachar este tema porque este tema parece-me pateta, nem que seja porque, enfim, é pateta. Vamos falar da viagem ou do pit stop de António Costa para estar ao lado de Viktor Orban durante um jogo de futebol. Penso que terá sido o Não final sejas mentiroso, já estás a mentir para começar. Então, Para estar ao lado do presidente da UEFA foi parar. para Sim, ver um jogo de futebol. sim, Por mas acaso então estava lá estava o ao lado Viktor de Orban. quem? Quem é que estava lá ao lado dele? Não me enganes. Não, mas foi sem querer, ele não queria. Foi sem querer, é verdade, tens razão, sim senhora. António Costa não queria estar ao lado de Viktor Orban, mas acabou ao lado do senhor da Hungria, foi convidado pela UEFA para assistir ao final do jogo da Liga Europa, não foi? Entre Roma e o Sevilha. Marcelo, entretanto, veio ajudar ou desajudar António Costa, dizendo que António Costa só queria dar um abracinho a José Mourinho, depois também disse que era só uma paragem de última hora. O que está aqui a preocupar muita gente, ou a oposição está a aproveitar ou a tentar aproveitar isto, é que o evento aparentemente estava oculto da agenda oficial do primeiro-ministro. Maria Escaja, há muita gente que diz que isto não foi só um evento para ajudar à imagem de Portugal que se quer candidatar a ser anfitrião, um dos anfitriões do Mundial, passou de 2030, acho que é assim uma coisa. Mas como é que olhaste para este casinho, António Costa, que nunca gosta de casos e casinhos, mas que agora foi apanhado aqui no meio de um abraço de urso a uma pessoa da Hungria, de que muitos dos países europeus não gostam nada, porque o senhor Vá tem sim umas ideias um pouco extremas, e isto é um eufemismo. Olhei com maus olhos, claro, claro está. Ah, acho que interessa-me, quer dizer, interessa-me menos mais ou menos. Acho que primeiro acho que devia ter estado na agenda do primeiro-ministro, e na medida em que inclusive foi à Hungria com recursos do Estado. Agora, se eu fosse ver um jogo de futebol e me sentassem ao lado do Viktor Orbán, eu não me sentava, ia-me embora, como qualquer pessoa que tenha algum respeito pelos direitos humanos. Mas vá, um primeiro-ministro não iria Mas fazer só- isso, não é? Se houvesse aquele lugar, Estamos a falar de um jogo de futebol, estamos a falar de um jogo de futebol, não estamos a falar de um evento de Estado. Foi à bola. Ele foi à bola, não foi não foi numa visita oficial. Acho que são coisas um bocadinho diferentes. Acho que António Costa esteve muito mal, acho sempre miserável ver um primeiro-ministro de um Estado que se diz democrático e respeitador dos direitos humanos e tudo isso sentado ao lado de um assassino de direitos humanos. E pronto, é no fundo tudo o que eu tenho a dizer sobre este tema. Não sei, há mais alguma coisa para dizer aqui?
Vamos ver com os nossos especialistas em temas patetas. José Pedro Silva, concordas que este tema é um bocadinho pateta ou de facto tem alguma relevância, tendo em conta aquilo que António Costa acabou por ir fazer? Enfim, podemos ter um Mundial no bolso e, portanto, há certos abraços de urso que temos que dar, não é? Olha, eu acho que o tema sendo pateta vem acabar com outros temas patetas, portanto, de tema pateta em tema pateta já não é nada mal, porque Isso é verdade. podíamos ainda continuar a saber se o SIS podia, não sei o quê, e se a que horas é Entretanto, que a foi feita uma comissão chamada. acabou, não é? Portanto, agora temos que falar de outras coisas. A comissão acabou e, entretanto, também já houve outros acontecimentos patetas. Portanto, é como te digo, nós andamos. Acho graça quando as pessoas relembram sempre a Silly Season. Eu tenho a dizer que a Silly Season no nosso país dura 365 dias, às vezes 366, quando são anos bissextos. Portanto, essa limitação da Silly Season ao período de verão está muito, muito ultrapassada. Mas rapidamente sobre isso, o que eu acho é que ainda ninguém percebeu a parte mais pateta de tudo, ou seja, enfim, é a minha opinião. Eu acho que quando a viagem é justificada, ou a paragem, a escala, para mim o mais ridículo de tudo é quando a viagem, quando a escala é justificada para ir dar um abraço a José Mourinho. Porque é uma cena tão nossa, o Joné já sei que é que eu diga que isto também é dos espanhóis, dos franceses, dos alemães, dos ingleses, mas eu vou dizer que é uma cena tão nossa. Olha, Estado a Macron foi andar todo. apanhado a beber aquela cerveja de penalti, portanto, com os jogadores de Pronto, rugby. Para além de Isto é mais, uma, isto é uma atitude que eu respeito. para além de mais um ano de declarações em que Macron se quer envolver na transferência de Kylian Mbappé, que já aconteceu o ano passado. Portanto, Envolveu-se mesmo, recebeu e tudo. Bem, sim, de sim, facto. e este ano já fez mais um pedido para que Kylian Mbappé não abandone a Liga Francesa. Portanto, uma coisa tão nossa, o futebol. Vou então continuar. Não, eu não sei, eu não vejo com todo o respeito, também não sou especialista em verificar quem está nos camarotes dos estádios de futebol, seja nos mundiais, seja nos europeus, mas eu não vejo o Estado francês todo em peso a acompanhar a seleção francesa para todo o lado, independentemente de Macron poder ser de facto um empresário também de jogadores. Mas esse não é o ponto. Quando eu vejo a cena de parar para ir dar um abraço ao treinador português, isso para mim é o mais ridículo, porque eu vou ser muito sincero, tudo o resto. Vamos lá ver uma coisa, Viktor Orban, quer queiramos, quer não, e sublinho quer queiramos, quer não, é um líder de um governo, é um chefe de governo de um país. Eu já sei que nós andamos nesta fase em que fazemos os juízos todos, moralistas, e portanto, andamos sempre com a autodeterminação dos povos na boca, mas depois, no fundo, achamos que temos que meter o bedelho em todos os países e que nós é que temos a responsabilidade de fazer justiça nos países. A questão é que, para mim, o primeiro-ministro português parar numa escala... Eu, para já, acho que isso tem de ser discussão. Eu, se fosse primeiro-ministro, a primeira coisa que eu chegava cá era: parei, sim senhor, eu fui lá falar com o senhor e se fosse hoje, voltava. Algum problema? E eu não vejo qualquer problema nisso. É uma questão de António Costa. Vejo vários problemas relativamente aos Falcons, mas eu já uma vez trouxe aqui o tema do Falcon. Eles eram de Falcon para a frente e para trás. É uma despesa absurda. Há certas viagens que podiam ser feitas através da TAP e eles têm que promover a TAP porque a TAP está a ser vendida. E estas coisas às vezes têm alguma influência. Por isso é que muitos É uma chefes de governo de falcatrua. Estado... É uma falcandrua. Por isso é que muitos chefes de Estado e de Governo andam nas suas companhias de bandeira, sobretudo quando elas existiam, e estes gostam muito de armados em fins, andar em jeitinhos privados. Esse sim, claro que é um problema. Agora, quanto ao resto, eu, sendo mais simpatizante ou menos de António Costa, eu acho que o Primeiro-Ministro de Portugal, do meu país, tem o direito de fazer estas paragens, e dizem-me assim: mas ele foi lá para negociar não sei o que com o Orban. Desculpem, uma pessoa escolhe um jogo de futebol para ir negociar cargos na Europa. Um jogo de futebol, quer dizer, estavam ali os dois sentados e era o Costa a dizer: Vítor, já agora sobre a questão dos votos, olha, eu gostava de falar, a golo! Isto é estúpido. Quer dizer, António Costa, para falar com o Não sei, Vítor Orban, não. não precisa... Quero tanto falar, cala-te lá para eu falar agora. António Costa. Muita António Costa. negociata se faz na bola, Que meus educação. amigos. Muita negociata. No camarote presidencial, com pessoas atrás, à frente, dos lados. Eu acho que qualquer contacto que António Costa quisesse ter a este nível, ou qualquer contacto que António Costa venha a ter a este nível, eu acho que não vai ser em estádios de futebol, com todo o respeito, quer dizer, portanto, acho que isto é uma coisa absolutamente lana caprina, e como digo, para mim, o que me revolta mais é se o Primeiro-Ministro andar a fazer paragens para ir dar o abracinho ao treinador português, que isso é a cena mais chaloia que pode existir. Oxalá ele tenha Pois ido é, falar mas de outras coisas.
nós somos bastante salões, isso sim, também é um bocadinho português, Joné. Isto agora não foi uma passagem para te chamar saloio. Então porque é que querias assim tanto falar? Não concordas nada com o Zé Pedro? Há de facto muita Pá, coisa a acontecer nos estádios de futebol entre os políticos. para já, uma pessoa querer falar do abraço ao José Mourinho é um disparate, porque ele chegou depois do apito inicial e saiu antes do Exato, apito certo. final. Portanto, ele não pôde ir Sim. dar um abraço ao José Mourinho e se não aconteceu, não foi o motivo da ida dele. Logo aí, indiferente falar do abraço ao José Mourinho. Depois, a coisa da autodeterminação dos povos. hum, Vamos lá ver uma coisa. É suposto eu achar que o Kim Jong-un é uma expressão da autodeterminação do povo norte-coreano? É suposto eu achar que o Vladimir Putin é uma expressão da autodeterminação do povo russo? Não, pois não. Então, se o Viktor Orban inventa um sistema eleitoral que garante que ele ganha sempre, sempre, porque altera o mapa eleitoral de maneira a beneficiar artificialmente o partido dele sempre, eu também não posso aqui estar a dizer é um líder democraticamente eleito. Até porque o próprio Viktor Orban diz que não é um líder democraticamente eleito. Usa consistentemente o termo democracia iliberal, que diz que foi ele que inventou, para dizer que a Hungria não aprecia as regras da democracia liberal. Que a Hungria é um Estado em que ele foi proclamado líder através de um sufrágio, pronto, limitado, e a partir daí que ele tem uma legitimidade para passar acima dos interesses das pessoas que ele governa, mas que não concordam com ele. Mas E esta, depreendo então que não concordas que António Costa deveria ter estado ao lado dele, é eu sou isso? totalmente contra relações diplomáticas. Eu sou contra a Hungria ser membro da União Europeia. Eu, eu não sou primeiro-ministro de Portugal. Se eu fosse, tinha esta posição oficial para Portugal. Infelizmente, Portugal tem uma longa história de ser invertebrado em questões de relações internacionais e não ter qualquer tipo de princípio para além de dinheirinho. É assim em relação à Venezuela, ou foi assim durante muito tempo em relação à Rússia, à China. Há tantos exemplos. Ainda ontem, ou antes de ontem, o Gomes Carvinho disse uma coisa sobre a China que foi que estava satisfeito com o diálogo que nós temos tido com a China. ehm, em questões de soberania que temos tido ao longo dos anos, incluindo a questão de Macau, tirando algumas diferenças. Algumas diferenças. Nós combinamos manter uma democracia em Macau durante 50 anos e os gajos fizeram uma ditadura lá há 10 anos e nós caguei, olha, e o dinheiro dos casinos, onde é que está? Portugal é dos países com menos princípios em relações internacionais que existe. Somos das maiores putas que há por aí. E portanto, hum, isto incomoda-me, seja o António Costa, seja o Paulo Portas, que também já foi, de esquerda, direita, ou o que for, temos este princípio que eu acho estúpido, que é não há valores. Ninguém. E numa era em que se está a transitar bastante para uma política internacional de valores, os suecos já deram um exemplo disso, agora já dão menos porque tem um governo de extrema-direita, mas os noruegueses, os Exato. dinamarqueses, mas numa altura em que isto se torna mais normal e tendo nós supostamente um governo progressista paladino contra a extrema-direita portuguesa, protetor da democracia liberal na Europa, Não passarão. não passarão, faria sentido que não se falasse com o maior proto-ditador do espaço europeu, não é? Do espaço europeu, excluindo a Rússia. Sim, Ah, percebo essa é, leitura, de facto. Há muita gente que está a fazer isso e de facto não se percebe muito bem, não é? Quando se põe. mas É que agora, António Costa não gosta de falar de assuntos internos lá fora, não é? Portanto, da sim, 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 extrema-direita lá então fora. nem fala, o António Costa, tanto não fala de assuntos internos lá fora, isto é tão política portuguesa, que os políticos portugueses têm princípios até Badajoz, e a partir de Badajoz têm outros, e é os que derem jeito, é aquela coisa que o Zé Pedro Mas, já ainda não ó, sabia João disso, Maria João, mas os meus claro, princípios, mas se não gostarem, tenho aqui outros. Portugal é claro, o país que é mais assim. exatamente, sabes porquê? Porque o teu problema é que tu és um terrível imperialista, tu queres impor a tua vontade sobre todos os povos, Mas e isso é se uma tivesses o novidade para poder, alguém?
Eu não sei como é que tu Eu sou um farias estando imperialista. no poder, se era através do exército, se era através de sermões, como o padre António Vieira, em que ias pregando pelo mundo inteiro e convertendo as pessoas, mas tu tens essa ideia de que tens que evangelizar o mundo e tens que chegar ao pé dos húngaros e tens que dizer que tens que os convocar para uma revolução, para se livrarem do seu proto-ditador. Porque eu acho que este é que é o ponto. E dizer Sim. o contrário, ou seja, nós temos de ter relações, tu disseste assim, eu se fosse chefe de governo ou de Estado, ou do que tu quisesse, a revisão dos tratados em Portugal, por via da Constituição, é um bocadinho mais difícil de operar do que sendo apenas o chefe do governo, mas tu querias retirar a Hungria da União Europeia, porventura, se ela não saísse, saías tu. Aqui, porque tinhas de ter uma consequência, não era chegar lá e dizer, o que é que Não. eles saiam? Eles não saem, então Não, tudo bem. Mas tem a que questão... haver, tens que estar internamente a liderar um movimento num sentido, não precisas de sair. Pronto, mas sendo tu um democrata, que eu acredito que mantenhas essa filosofia, sendo tu um democrata, tu sabes que a Hungria, neste preciso momento, enquanto falamos, é um membro de pleno direito da União Europeia. E isso tem a ver com um conjunto de... Pleno direito não é não um é membro bem. de pleno... É um membro Pleno de direito pleno não é direito. bem. Não tem qualquer... Tem limitações à sua pertença que derivam Não, mas do não facto tens... de não cumprir as regras. Certo, mas Bem, isso também tu, quando tem tiveste... limitações ao Isso também tu... financiamento, Também não tu é com uma questões pessoa orçamentais de déficit, não era? Também tu com questões orçamentais, não é agora, mas também tiveste já várias limitações a esse nível. Fossem mais não é a mesma políticas, coisa. A fossem Hungria mais tem financeiras. um processo de artigo 7, não é a mesma coisa. Certo, Não é uma o que direito. tu tens que perceber é que enquanto os países têm, enquanto tu falavas de Kim Jong-un, porque depois vamos sempre a esses exemplos extremos, mas podemos ir lá. Para mim, como é evidente, sendo um democrata, não considero que ditaduras sejam a representação da vontade popular. Eu sei é que Portugal também tinha o mesmo problema há umas décadas e foi uma revolução popular que fez terminar, enfim, a ditadura. E, portanto, ou seja, eu não queria que ninguém cá viesse, não queria que cá viesse o Joné com o seu exército libertar-me e dizer-me aquilo que eu tinha que fazer. Portanto, aqui a questão é muito simples. Eu, por acaso, O teria mundo... agradecido que os Estados Unidos tivessem derrubado o Salazar. Mas é que tu era justamente aos Felizmente, lá Estados está, Unidos que eu também ia. foi jeito. Mas tu és uma versão dos Estados Unidos, daquela mais conservadora, mais, não sei como é que tu aprecias tantos democratas, quando tu vais ao mais espírito republicano, achar que és o polícia do mundo e que tens que aplicar Agora, o sanções. partido das polícias do mundo são os democratas, mas por acaso, eu estou a achar graça, estás-me a dizer coisas que eu sou, abertamente, com orgulho, um internacionalista liberal, e a dizer-me tipo, pá, malandro, pá, está bem. Não me estás a Pronto, mas apanhar, eu não estou. percebes? Eu estou sempre a dizer, Eu não estou a dizer. isto, não estás a apanhar em Eu não nada. estou a dizer como. Eu não estou a dizer como Eu malandro, sou a estou a favor, dizer é que tens Pedro Silva, eu sou a favor da guerra do Iraque, percebes? Não me estás a apanhar em absolutamente nada. Jesus Cristo, como uma Mas, pessoa tem Zé que Pedro ligar Silva, também. só para percebermos aqui uma coisa, não achas incoerente António Costa versão portuguesa interna e versão portuguesa externa? Não, como o Eu não me Joné vou. destacou? Não me façam defender António Só para Costa, mas eu encerrarmos vou este dizer. tema. Eu não me ponho a defender António Costa, mas eu acho absolutamente que sim. Ou seja, Mas já defendeste, é até que- no sentido em que negaste uma coisa que existe em todo lado e que existiu até para fazer do Durão Barroso presidente da Comissão, que é negociatas em estádios. E certo, isto foi tanto certo. uma negociata num estádio que o Não foi gajo nada. foi à porra de uma final europeia e não viu aquilo até ao fim. Joné, mas desde Ele quando é foi que lá são. falar com o senhor. Para já desde quando é que são os próprios, para já desde quando é que são os próprios a fazer essas negociações? As conversas são muitas vezes por interposta pessoa, é assim Perguntas que a se Manuel faz Durão essa, Barroso se não são os é próprios assim a que se fazer. faz. Como é que ele fez? Há poucas coisas que eu quero perguntar a José Manuel Durão Barroso, mas aqui a questão é muito simples, José Paiva, para responder à tua pergunta. Estás a defender o Por Costa. favor. Não, eu não estou a defender o Costa, eu estou a dizer uma coisa muito simples, que é, o Costa quando está aqui no Parlamento a falar do não passarão e com aquela coisa toda que o Chega, para mim isso é papas e bolos para enganar os tolos. Portanto, essa E deu conversa não é para resultado. mim. Atenção. Essa conversa não é para mim, porque ele mesmo aqui internamente, António Costa aliou-se com o diabo para ser governo depois de ter perdido as eleições. Portanto, é um homem que não, perdeu as eleições. O e foi diabo! buscar- Não, ele coligou-se com dois, portanto não tens que ser tu, podem ser os outros. Mas contra o seu Com próprio três, ele partido, também se ligou com os verdes.
Ele com 13, exatamente. Ofendeu toda a memória de líderes históricos como Mário Soares só para ter o poder à bruta, à força, porque perdeu as eleições. Para mim, já sei que essa é uma discussão que a gente quer, que acha ultrapassada, eu não acho que foi um golpe constitucional e, portanto, e tem exatamente a mesma bitola para Jorge Sampaio com Santana Lopes e para aquilo que foi feito depois, ou seja, no sentido do ponto de vista da força do Parlamento no nosso regime. E, portanto, Costa faz as coligações que quer, logo, e por isso eu digo, ele a mim não me desapontou. Zero. Quando vai para o Parlamento dizer, não passarão. Isso é para o povo que está lá em casa a dizer, olha que antifascista, este homem é um antifascista. Mas isso é treta, é discurso. Pronto. O que eu acho é que lá fora, na Europa, seja o que for, eu volto a dizer, o Viktor Orbán, eu lamento imenso que seja que seja uma figura da política europeia. Lamento imenso, como lamento tantas outras, se fôssemos por aí, mas são as que são. O mundo é o que é. Kim Jong-un também, Xi Jinping, Vladimir Putin. É com esta gente que nós temos que lidar. E quando eu digo que nós temos que lidar, o Joné acha que uma pessoa tem que lidar é ter que baixar as calças. É chegar lá e dizer, Orbán, diz-me o que tu queres, que eu dou-te tudo. Outra coisa é manter os diálogos, manter as vias de comunicação. E eu volto a dizer, se fosse António Costa e se parasse ali, eu jamais pararia para dar um abraço a José Mourinho. Seja o abraço físico, seja o abraço... O João Neves esquece que o Mourinho soube que estava lá o primeiro-ministro português. Portanto, esta é a ideia, um abraço platónico. Mas eu jamais pararia claro. num estádio para ir... Olha, mas jamais está aqui o António Costa na bancada, só para dar uma forcinha. Mas eu também acho ridículo. Tu estás a dizer isso dessa forma ridícula, mas eu também acho ridículo, claro que sim. Mas é o que eu estou a dizer aquilo que ele argumenta, não estou a dizer aquilo que eu concordo. Portanto, eu jamais pararia... É argumentável, ele não fez isso. Agora, eu acho é que todas estas negociações para cargos europeus, todas estas conversas são feitas, em primeiro lugar, por segundas, terceiras figuras, por adjuntos, por assessores, por vias diplomáticas. Dizerem-me que António Costa parou, foi para o estádio, para o camarote presidencial, negociar um taxa na Europa, eu adorava dizer que achava que isto fazia sentido, mas para mim não faz qualquer sentido. Mas Era pelo menos muito mais divertido. Eu gostava só de fazer aqui uma nota de registro para... importante, que é que o Zé Pedro Silva acabou de chamar de diabo aos parceiros de geringonça do PS e não consegue chamar fascista ao movimento sindical. Não vamos voltar a isso. Já isto foi uma longa discussão. Consigo chamar. Foi uma boa nota, João Maria Joné. Foi uma boa nota. Não, isso é meio rasteiro estar a puxar conversas externas de WhatsApp. Mas deixa-me só dizer ao Joné que eu consigo chamar. Mas se não disserem isso, ninguém sabe que existe ou não. Era só uma graça. E é uma boa graça. Ao doutor João Maria Joné, deixa-me só dizer-lhe o seguinte: é que a diferença é que eu considero todos diabos. E há quem só veja diabos de um lado. Eu não tenho a menor das dúvidas. Aliás, o Viktor Orbán, se alguém pensa que aquilo que eu disse nos últimos minutos sobre o Viktor Orbán é uma defesa, é o meu ídolo político, já me tem enganado. Antes, pelo contrário. Agora, a questão é que, para mim... Por acaso, desta vez conseguiste perceber que não era. Ao contrário de outras vezes com... Sim, desta vez percebemos que não era objeto da tua afeição. Ao contrário do Silvio. Bom, vamos continuar e falar de... Vamos um bocadinho lá fora e já voltamos para arrumarmos aqui dois assuntos. Vamos à Espanha? Sim, vamos ter que ir à Espanha, eleições antecipadas. Pedro Sánchez pode estar aqui nas suas últimas, os socialistas também podem estar nas últimas. E a direita e a extrema-direita sorri. Isto, pura e simplesmente, parece uma leitura do que aquilo que eu estive a ler. Pode ser isso que vai acontecer, mas não sabemos. Maria, estás muito preocupadinha com o que pode acontecer em julho e estamos sempre naquela lenga-lenga de vai ter ressonância com o que se passará em Portugal, mas neste caso parece que o partido de Pedro Sánchez, portanto os socialistas, aquilo não está muito famoso. E também temos a novidade que os cidadãos não vão a eleições, segundo consta. Se eu estou preocupada, estou porque é sempre um possível grande avanço da extrema-direita num país muito próximo do nosso. Pedro Sánchez tentou ali um golpe que lhe pode correr bem ou não. Que no fundo acabou acabou mais cedo, relativamente mais cedo, não tanto assim, com um governo que já estava claramente muito gasto e por outro lado, o que eu acho mais interessante nestas eleições é a coligação eleitoral de dois partidos de esquerda
Podemos e Sumar, para conseguirem um bom resultado, porque saiu uma eleição uma eleição, disparado. Saiu uma sondagem no El País, penso eu, certo, Johnny? Aquela primeira sondagem que depois levou às conversas da. Já sei uma porrada delas, mas A primeira acho que foi do El País. estás a ser blococêntrica porque o Sumar é uma coligação de muitos partidos e um dos menos relevantes é o Podemos. Incluiu mais país, que é o LIVRE lá do sítio. É só para dizer que os vossos amigos são um partido de porcaria. Eu nem os conheço, atenção. E essa sondagem deu a indicação de que unidos poderiam conseguir entre 39 e 46 deputados, ficando à frente dos 38 a 40 da extrema-direita. E é interessante, há duas coisas para mim interessantes na política espanhola, que é até que ponto é que um partido de uma esquerda mais radical lhe faz sentido coligar-se com um partido mais centrista e mais. Ai, peço desculpa, tenho uma coisa a fazer barulho. Mais Não, se centrista. quiseres responde. Deixa estar. E que é, no fundo, um partido do sistema e que quer manter o status quo. E quais é que podem ser as consequências disso? Como podemos ter-se unido ao PSOE no passado governo. Por outro lado, acho interessante que a esquerda espanhola, a esquerda mais radical outra vez, ou mais à esquerda do PSOE, unida, consiga ter mais votos que a extrema-direita, e que tenham finalmente decidido coligar-se para esta eleição, e com uma nota de que tenho muita pena que a Irene Montero tenha sido excluída deste acordo e que tenha sido condição para este acordo acontecer. Zé Pedro Silva, porque é que tu estás a rir? Fã de Irene Montero, me confesso. Nós andamos sempre aqui a dizer que o que acontecer em Espanha acontece em Portugal e andamos sempre a ver o que é que os extremos fazem no nossos hermanos. Estás tão preocupado com uma Maria ou, enfim, vem aí a direita e Espanha tem que se aguentar à pipoca. Bomboca, não é pipoca, é bomboca. Para já fiquei surpreendido por Maria Esquerda ser fã de Irene Montero e acho que e estimo bem que não acabem como eles. É a minha profunda convicção, o meu profundo desejo, aliás. As pessoas fazem sempre essas comparações porque nós tivemos, enfim, episódios políticos com algumas semelhanças, mas os países são completamente diferentes, não é? A Espanha é um país altamente descentralizado, com uma organização de Estado completamente diferente, não tem nada a ver, e portanto acho que os movimentos nem sequer são. Acho que essas leituras. Achas que é uma coincidência ter acontecido algumas coisas parecidas? Não, coincidência não é, porque isso no limite será uma coincidência a nível de toda a Europa, não é? Portanto, não é uma coincidência ibérica apenas relativamente ao surgimento de forças mais radicais, seja de um lado ou do outro. A grande preocupação é sempre de um só lado. Para pessoas como eu, a preocupação é de ambos os lados, e acho que as coisas vão cada vez mais radicalizando, vai o surgimento de novos partidos, mesmo em Portugal. Eu acho que à esquerda, uma vez que o PCP está como está, quer dizer, que para mim está completamente no caminho do CDS. Então agora com esta de um partido que é completamente só pró-paz e que todos nós somos bélicos e eles são pró-paz e que afinal vamos a ver e estão a encontrar desculpas para justificar uma guerra, acho que só dão tiros nos pés e acho que isso vai ter consequências. O Bloco de Esquerda, falávamos aqui há pouco tempo, isto são as comparações que eu acho que se podem fazer, porque outras leituras acho um bocadinho arriscadas, mas o Bloco de Esquerda que se está a reduzir, falávamos da grupeta aqui há umas semanas, e eu acho que foi isso que deu cabo um bocado do Podemos, não é? Aquele projeto político que chegou a ter alguma dimensão, era um... E também um dos líderes foi sempre apanhado em grandes escândalos, não sei se isso não terá ajudado, era um partido que eram duas pessoas, portanto não era propriamente uma força política, eram duas pessoas com popularidade política e que se aproveitaram disso e isso acabou por ter maus resultados. A grande diferença
digo isto, a grande diferença de uns para outros é que alguma esperteza existiu na esquerda radical em Portugal que não se quis pôr no governo, porque essa é que é a fatalidade quase sempre. Porque enquanto eu estou na oposição, seja à esquerda, seja à direita, mas a esquerda é muito mais fácil. Porque enquanto eu estou na oposição a dizer isto é preciso é habitação, isto é preciso é salários, isto é preciso é saúde, isto é preciso é para todos. Epá, a malta gosta de ouvir isto, a malta está a jantar e ouve-me a dizer eu quero saúde para todos, eu quero casas no centro de Lisboa para todos, salário de 3 mil para todos, e as pessoas dizem, eu tenho que votar neste gajo, pá. Pronto, depois como é que isso existe? Isso é outra conversa, porque se eu nunca ponho os pés no governo, ninguém nunca me pode pôr à prova. E também ninguém pode dizer que eu estou a mentir. E o que aconteceu na Geringonça, para mim, foi o maior escândalo, porque nós à direita nós tivemos a coligação PAF, por exemplo. PAF, aqueles senhores, quer gostemos ou não, sentaram-se num hotel, assinaram um documento que mostraram a toda a gente e puseram a mão na massa. E, portanto, eu consigo avaliar Paulo Portas, consigo avaliar Passos Coelho, consigo avaliar a todos. O que aconteceu na Geringonça foi que é uma coligação que não existe porque dois partidos não estiveram no governo, não puseram as mãos na massa. Porque se tivessem posto... Estás a dizer que só o governo é que tem poder... Eu queria era que tu falasses das eleições em Espanha. Estás-me a falar de eleições passadas em Portugal. José Paiva, estás a ser injusto porque a pergunta que tu me fizeste era nas comparações. Portanto, se me fizeste perguntas sobre comparações, deixa-me comparar. Bem, mas não podes só falar de um lado, Aqui a questão é, se porventura o Bloco de Esquerda já tivesse posto a mão na massa, o Bloco de Esquerda e o PC, mas se já tivessem posto a mão na massa, como aconteceu em Espanha, então estamos aqui no campo das comparações, eu acho que nós aqui também já estávamos a ter forças políticas a nascer à esquerda, com as tradicionais, enfim, o Podemos não é uma força política tradicional, mas em francos problemas. E aí é a única comparação que eu acho que posso dizer, talvez para te ajudar, que o que acontece talvez aqui mais à esquerda até são os movimentos sindicais que aparecem, por exemplo, o Stop e assim, muita gente diz que está ligada a uma esquerda mais radical, mas não são partidos, não é? Certo, sim, não, os braços armados, esses continuam a existir, mas para terminar, eu acho que as coisas estão completamente divididas, é aquilo que nós sabemos, não se pode ainda fazer leituras nenhumas, sabemos, eu sigo a tendência que diz que aquele crescimento do Vox é muito inferior àquele que poderia ter sido, e isso será sempre uma boa notícia quando os radicais à esquerda ou à direita não conseguem crescer, ou por outra, conseguem crescer, mas um crescimento que é muito inferior àquele que poderia ocorrer face à popularidade que vão tendo, isto numas eleições regionais, mas eu acho que está tudo em aberto, não se pode, quem fizer apostas agora são apostas muito arriscadas, ambas pagam muito pouco, portanto esta é a leitura que eu faço até agora. Muito bem, para terminar, Joné, de quem tens mais medo, dos tais extremos ou de um Pedro Sánchez ferido no seu orgulho, que agora vai para um último round, talvez, de eleições? De quem eu tenho mais medo é do Vox. Assim, logo à partida. Porque o Vox, Espanha tem a parte positiva de ter um processo de regionalização forte, que é que dá para ver os partidos no governo antes de chegarem ao governo nacional. E nos governos locais é bastante visível o impacto que o Vox quer ter, não o que consegue ter, felizmente, mas o que quer ter na redução de direitos. Agora, no Pacto da Comunidade Valenciana, havia uma referência a acabar com qualquer ideia, qualquer imposição governamental que promovesse que todas as pessoas são iguais. Isso é chique, não é? É uma coisa que não parece nada perigosa. Mas pronto, o Vox tem um rol de propostas já antigo, que são muito à direita, até do nosso Chega cá, mais agressivas contra as autonomias regionais, mais agressivas contra as alterações climáticas, que é uma coisa que me preocupa mais que as autonomias regionais em Espanha, por acaso. E portanto não apetece que exista um governo sustentado pelo Vox. Agora também digo outra coisa, que é, não me apetece que exista um governo sustentado pelo Vox, mas o PP é um partido quase de extrema-direita. A pessoa ouve o Aznar a falar e ouve o Abascal a falar, e as diferenças são muito
curtas. O Rajoy e o Feijó são mais moderadinhos. Mas a Ayuso não é, por exemplo. O Presidente da Câmara de Madrid não é. A direita espanhola está bem mais à direita do que a nossa direita portuguesa. Tem muito mal resolvida a sua ligação com o franquismo e com o passado. Aliás, o fundador do PP, o Manuel Fraga, se pudesse, tinha continuado o franquismo, só não pôde porque não o deixaram. E é uma coisa que depois vem dentro do ADN do partido. O Aznar hoje em dia fala em público, em fundações de extrema-direita global, e as pessoas ouvem no tipo, aqui está um negacionista de alterações climáticas como nós, aqui está um chanfrado nacionalista como nós, que depois dos atentados de 11 de março andou meses, anos, até hoje, e a usar recursos do Estado para culpar a ETA por uma coisa que não tinha sido a ETA a fazer só porque o gajo queria lixar os bascos, pronto. Odeia bascos, porque é um nacionalista espanhol inveterado, um nacionalista castelhano, digamos, talvez até para deixar a coisa mais separada. E nisso o PP é muito pouco diferente dos radicais que eu não respeito também e que sou contra, do independentismo catalão e do independentismo basco. Cada um daqueles povos acha-se excepcional e muito melhor que os outros impuros, de uma maneira que faz lembrar etnonacionalismos da Europa de outros tempos. Às vezes dizem que são de esquerda, às vezes dizem que são de direita, mas têm todos esta narrativa etnonacionalista. O problema é que os castelhanos são mais e, portanto, impõem pela força dos números isso aos outros. Portanto, não vejo nada de bom no PP ser governo. Acho o PP um partido horrível, que eu gostava que não existisse. Tenho imensa pena que o Ciudadanos tenha acabado, que era o único partido em Espanha que eu conseguia gostar. Agora criou-se o caso em que o PSOE é o único partido em Espanha que eu consigo tolerar, e mal, porque eu detesto o Pedro Sánchez, mas ainda é o único partido de governo que me dá garantias que vai governar de forma minimamente responsável. E tem ministros bons, e que o PP também pode ter um ou outro. Diz isso de alguém que aceitou o apoio, tu que és tão preocupado com estas questões. Eu estou a Diz isso defender de uma alguém que maioria absoluta aceitou. do PSOE. Calma. Não, mas não, está Vou acabar. bem, mas diz Eu isso, estou a quem ir da direita à aceitou um esquerda. Agora é apoio que de podemos. partidos com terroristas confessos, partidos que apoiam, enfim, que estão envolvidos naquilo que será uma organização terrorista responsável por mais de 800 mortes. E esse foi o apoio Eu acabei que de dizer mal dos etnonacionalistas bascos. Portanto, isso certo, inclui o mas só tens receio do Vox. E eu pergunto porque é que não tens receio do não, EHB, lá como é que ele se chama? Deves ter não, receio de todos, porque tu repara uma coisa, Sánchez, ao não, tenho aceitar o mais. apoio, Tenho quando mais. Sánchez, ao aceitar o apoio desta Posso gente, acabar de está a falar? normalizá-los e a Só dar-lhes acabar de força. falar, tu não inventas que eu estou a dizer coisas que eu não estou a dizer. Se eu puder acabar de falar. Eu não estou a sugerir. Seu invento. Vamos lá. É só E já não porque vamos ao último tema, desculpem. Já na boa, decidi. eu estava a dizer, o que me chateia mais, o que me assusta mais, não é que as outras coisas não me assustem. Aliás, já Mas disse, porquê? os etnonacionalismos em Espanha assustam-me todos. Assustam-me Certo. mais o que tem mais pessoas, porque o que tem mais pessoas, pela força dos números, impõe-se aos outros. Não quer dizer que os outros também não sejam pouco recomendáveis e que me incomodem profundamente. Eu estava a defender, e a acabar assim, que o que eu gostava que acontecesse dentro do menos mau, mas que é impossível de acontecer, era o PSOE, que é um partido que ainda possui alguma sanidade mental às vezes, ter maioria absoluta. Porque, e agora partia para a esquerda, também à esquerda, a esquerda espanhola é muito mais radical, a esquerda radical espanhola é muito mais radical e irresponsável do que a nossa, como se vê pela possivelmente a pior ministra da história da Espanha Democrática, que é a Irene Montero, e a sua As coisas muito importantes. fez de libertar violadores, Saiu. principalmente. Foi a maior
foi a maior propagandista do Vox e do PP que eles podiam ter desejado. Felizmente deu-lhes muita carne para canhão. Um governo que tem um desempenho económico bastante aceitável, com uma grande craque internacional na economia como é a Nádia Calvinho, de repente só fala de questões de guerras culturais, porque pronto, a cabeça da Irene Montero não dá para mais, nem do Pablo Iglesias, nem de ninguém do Podemos, dá para mais do que andar a pôr o dedo no olho da direita por desporto. E assim se e assim se criou o ambiente e o caldo cultural em Espanha para o PP e o Vox cavalgarem para uma maioria. Portanto, Muito bem. também Deixa-me espero só que... dizer uma coisa. 20 Ou melhor, segundos. eu diria 20 que segundos. esperava... E não mais do que isso. Não vai ser como a semana passada. Pronto, deixa-me só acabar isto. Não diria que o Podemos está agora tão perigoso como já esteve neste aspecto de dar argumentos à direita, porque a Yolanda Dias, apesar de todas as críticas que eu posso fazer às noções de economia dela, está mais focada em questões sociais e económicas do que em questões em guerras culturais, que é a única droga em que o Podemos trafica, e felizmente erradicou esses elementos de guerras culturais do Podemos das listas. Portanto, esta alteração no Sumar é boa, e esta criação do Sumar é boa, e talvez permita uma coligação um bocadinho mais sustentável, mas não me parece que vai acontecer tudo. Zé Pedro Silva diz lá e respeita mesmo os 20 segundos, que tu não és muito respeitador dos meus pedidos. Só para terminar, para o João não me acusar de pôr na boca coisas que ele não disse. Mas então eu resumo aquilo que eu entendi. Tu dizes que tens mais receio do Vox porque o Vox tem outra dimensão. E isso é completamente verdade. O Vox tem outra dimensão. E a ameaça é outra, como é evidente. Mas tu sabes bem como é que o Vox ganha esta dimensão. Como é que ele tem este crescimento. Como é que ele aparece. A história das Porque representa uma normalizações e força tudo maior isso. dentro da sociedade espanhola. Os castelhanos são mais. Mas certo, mas isso não aconteceu sempre. É um partido que tem um crescimento que se consegue justificar plenamente por via de todas as chamadas normalizações, pelo menos é esse o entendimento. E aquilo que eu te digo é que quando tu dizes que tens mais receio de um por essa via do que do outro, tu tens que perceber que o outro também pode crescer. E a exigência que tu tens para com o teu primeiro-ministro, António Costa, que se sentou ao lado de Vítor Orbán num estádio, não tens para com Pedro Sánchez, que para ter apoio parlamentar, recolheu o apoio de terroristas, independentemente da sua dimensão, independentemente se já representa uma ameaça real para todo o território espanhol ou se é uma coisa que está confinada ao País Basco. Seja o que for, o teu nível de exigência para com António Costa é completamente diferente de Sánchez. Eu argumento o terrorismo com pouquíssimo, porque isso era uma coisa que se podia dizer sobre o Mandela, não é? O terem feito terrorismo no movimento independentista, um bocado a cagar, já foi resolvido, o processo de paz está feito, estou-me um bocado a cagar para isso. É muito mais grave as Isso não é ideias que bem eles de facto, assim. é muito mais grave as ideias que eles de facto têm, etnonacionalistas bascas, do que, para mim, e aí parecidas com o Orbán e com o seu etnonacionalismo húngaro, do que o terrorismo. O terrorismo estou-me completamente a cagar, para ser honesto. Mas as coisas estão ligadas, mas está bem. Muito bem, vamos, terminamos assim, fica a faltar o PSD, pá, de facto, eu nota-se na vossa cara que estão tristíssimos com não falar de Pinto Moreira e dessas coisas, de facto a oposição precisa da nossa ajuda. E, portanto, Sim. olha, se calhar podemos mandar a oposição para algum lado, vamos ver. Vai, mas é prova. E 30 vezes vai, pô. Olhem, em primeiro lugar, vou reforçar aquilo que tinha feito a semana passada. Vou mandar as pessoas outra vez para o Fest, para o festival onde eu estou, no fundo, porque eu nunca cá tinha vindo, a Espinho já, mas ao festival não. E de facto, isto para a malta jovem é uma experiência muito interessante. Há muita gente estudante a vir aqui a mostrar os seus filmes, a conversar sobre música, cinema, sobre a vida, e portanto também está cá a malta mais velha. Calma, não estou a ser aqui shaming para os mais velhos, e portanto Não estás a ser Johnny. não estou a ser Johnny, exatamente. E tem estado bom tempo, e portanto dá sempre, para quem não quiser falar sobre cinema, pode-se só ir à praia. Enfim,
E depois vou mandar também as pessoas a uma coisa que eu vi, agora vou ser um bocadinho mais centralista, porque parece que dia 21 de julho vai reabrir, finalmente, não é? O Cineteatro de Turim em Benfica. Aliás, Cineteatro Turim em Benfica, não é de Turim. E portanto é sempre uma boa nova quando abrem mais salas de cinema, eventualmente também podem lá passar-se outras coisas, mas isto foi assim uma operação um pouco morosa e até cara, mas enfim, quando as autarquias fazem coisas da cultura, eu fico contente. Depois, se são falcatruas ou não, isso é outra história que eu depois, enfim, um dia mais tarde falaremos sobre isso. Maria, vais mandar as pessoas ontem? Olha, eu estava a pensar mandar as pessoas ver a nova temporada de Black Mirror, mas depois vi o primeiro episódio e não sei se ainda quero mandar as pessoas ver a última temporada de Black Mirror. Eu também não gostei, há mais 5 episódios. Os outros são melhores. Alguns são. Ok. Bastante melhores. Vou mandar as pessoas irem ao Real Pride este sábado no Terreiro do Paço. Celebrar a diversidade e a igualdade e a liberdade e tudo isso que é lindo e é incrível e é sempre uma noite muito bem passada. Um Real Pride, uma série de Netflix, João, Maria, vais mandar as pessoas onde? O São João é onde eu vou. Portanto, vai ser. Mas ao Porto? Vou. Portanto, é isso. Vou mandar ao São João. Eu não sei se alguma vez calculo que já tenham recomendado neste podcast um livro que já é um bocadinho antigo e foi muito da moda, mas que eu só li esta semana e gostei bastante, que é o livro sobre o Independente do Filipe Santos Costa e da Liliana Valente. Mas se nunca ninguém recomendou aqui, li esta semana e diverti-me com os paralelos entre Duas pessoas maravilhosas. Diverti-me com os paralelos entre o cavaquismo e o costismo e diverti-me também com esta coisa que eu sinto que é muito portuguesa de fazer um livro que tenta ser elogioso de alguém ou alguéns e acaba por me convencer que essas pessoas são uns merdas. Já me aconteceu com a biografia do Sá Carneiro do Miguel Pinheiro e agora aconteceu-me com isto em relação particularmente ao Paulo Portas, que era uma pessoa, pronto, que eu se calhar já não tinha a melhor impressão, mas depois de ter lido este livro fiquei tipo, porra, que grande idiota. Muito bem, de livros que são autênticas revelações da nossa vida, passamos para a agenda da semana, Zé Pedro Silva. Eu vou mandar as pessoas, nós estamos a descentralizar imenso hoje. Eu vou mandar as pessoas a Beja à segunda edição da Feira do Livro Solstício das Palavras. Começou dia 19, eu sei que hoje é 21, mas entre 21 e 25 também no Centro Pedonal da cidade, as Portas de Mértola, vai decorrer o Mercado do Livro. E, bem, aquilo, e sendo que a própria Feira do Solstício das Palavras também decorre até 25 de junho, e tem uma quantidade de coisas que vocês... Eu se fosse dizer o que é que estas feiras têm em Beja, ficávamos aqui mais 10 minutos e, portanto, vão lá, porque há imensas atividades e imensas coisas. E mandar também as pessoas à Corredoria Nacional. Neste caso têm muito mais tempo, e têm muito mais tempo porque isto vai até 3 de dezembro, salvo erro, mas é 21 de junho a 3 de dezembro, mas é ao Urban Revolution, ou Evolution, porque tem ali o R entre parênteses retos, porque é da revolução e da evolução, mas é arte urbana que está patente na corredoria. E, portanto, Lisboa, Beja, fomos a todo lado hoje, Porto, São João, é incrível. Isto não nos podem acusar de não sermos descentralizadores. Exato. Regionalistas. Um podcast do mundo inteiro que está agora terminado e este foi o último episódio, nunca mais voltamos. Estou a brincar, voltamos para a semana com certeza. Hoje estamos em todas as plataformas. Olha, saúde e se quiserem apareçam nos vários locais, porque de certeza que as nossas sugestões vão ter a nossa presença. A minha pelo menos vai ter, a do resto dos paneleiros não sei. Olha, devíamos arranjar códigos. As pessoas deviam ir a estes sítios que nós dizemos e depois chegavam lá e as pessoas diziam reflexão 10 e tinham um desconto. Tipo prósis, mas prósis culturais. Ou pagavam mais. Exato, chegavam lá com o código do dia de reflexão e então são mais 20%. Exato, pelo menos uma bebida. Vá, Deus, beijinhos, olha, saúde para todos. Vá, tchau, Deus. Tchau, Deus, beijinhos. Desliga tu, não, sério, desliga, Deus, beijinhos. 1, 2, 3, Desliga tudo. no fim de uma semana neste mundo em turbilhão,
sentar